Meninos e meninas, ainda dentro aí dos exercícios contextualizados, nós vamos para a questão número 9. Olha a questão número 9, ó. O Jornal do Brasil aproveitou a corrida eleitoral pela presidência do Brasil em 1989 e consultou a opinião dos candidatos para a seguinte questão. Então, candidatos, né, à presidência da República no ano de 1989, o Jornal do Brasil fez uma entrevista, perguntou para eles: se o senhor tivesse vivido a Revolução Francesa, que personagem da época gostaria de ter encarnado? Então, uma pergunta, né, para saber se os políticos ali que estavam desejando ocupar a presidência do país à época estavam atentos, sabiam que foi a Revolução Francesa, a importância da Revolução, né, no contexto histórico, no contexto principalmente político, né? E aí, dependendo da resposta ali, eles poderiam se dar mal, de acordo com o que eles respondessem, por conta da relevância do tema, né, a questão política aí, a Revolução Francesa, ela teve todo o envolvimento político. Aí olha só, a maioria respondeu que preferiria ter sido povo, ter feito parte do terceiro estado. Dois dos pré-candidatos, né, dos candidatos, na verdade, gostariam de ter sido filósofos. Vamos lembrar que os filósofos foram muito importantes no contexto da Revolução Francesa. Ninguém deles quis ser político. Mas olha só que curioso. Aqueles que queriam ser povo ou queriam ser filósofo lá em 1789, 200 anos depois, estavam almejando a presidência. Interessante, né? Eles, na época, então, que aconteceu a Revolução, por quê, gente? Olha só, ninguém respondeu que queria ser político. Porque os políticos, à época, eles privilegiavam, né, se eles respondessem que gostariam de ser político naquela época, aquele período, iriam estar mostrando aí um caminho de quê? Porque naquela época existiu a desigualdade social, né? Em que sentido? O primeiro e o segundo estado estavam isentos da taxação de impostos, não só o terceiro estado pagava. Então foram espertos de responder que não gostariam de ser os políticos da época. Os políticos da época, então, eram os nobres, né? E aí, olha só. Feito o comentário, vamos à questão. O dia 14 de julho de 1789, data da queda da Bastilha, que nós já vimos, né, que era o símbolo do poderio da França de Luís XVI, ele é considerado pelos historiadores um marco da Revolução Francesa. Apresente duas propostas da Revolução Francesa que ainda fazem parte da ordem política atual, contemporânea. Então vejam, olha a importância da Revolução Francesa. Lá no dia 14 de julho, quando os populares tomam a Bastilha, né? Quando a Bastilha, eles soltam os presos políticos, eles pegam a pólvora que lá existia, os armamentos, né? E aí é considerado o marco, né, da Revolução. Está pedindo para apresentar duas propostas da Revolução Francesa que ainda façam parte da ordem política contemporânea. Olha só, passado tantos anos, como que a Revolução Francesa ainda inspira, né? Como ela é tão atual, como ela serviu de exemplo. Aí olha só, direito ao voto foi uma conquista, perfeito? Hoje, as pessoas que têm aí 16 anos, elas podem tirar o título, a partir dos 18 são obrigadas a votar, né? As mulheres podem votar, então houve uma ampliação aí no direito que diz respeito ao direito ao voto. Soberania popular, o povo é soberano. A ideia, né, que as pessoas escolhem os seus representantes em âmbito municipal, vereadores, prefeitos, vices, âmbito estadual, a escolha dos governadores, dos deputados estaduais. No âmbito federal, nós temos uma Câmara bicameral, então escolhem os deputados federais e os senadores e o presidente da República. Outro fator aí importante, cidadania política. Então, eu posso aí, né, eu tenho o direito de votar e ser votado. Liberdade de religião. Nós sabemos que antes os reis eram coroados pelos papas, pela Igreja Católica. Hoje as pessoas seguem a religião, que bem entender. É uma conquista a liberdade de religião. As pessoas podem aí partir para o bandismo, para o espiritismo, ou ainda serem, né, protestantes, evangélicos, católicos, enfim. Não tem uma determinação. O presidente da República é de tal religião, todo mundo tem que seguir essa religião. Não. Isso graças à Revolução Francesa. Outro fator de extrema importância, liberdade de expressão. As pessoas podem se expressar, têm o direito de não concordar com determinadas situações, têm o direito de, portanto, né, de questionar o governo. Isso é uma conquista, né? Olha aí, ó, as palavrinhas liberdade,
o lema da Revolução: liberdade, igualdade, fraternidade, né? Olha aí a igualdade, ó, igualdade perante a lei. Todos passaram a ser iguais perante a lei em direitos e principalmente em deveres. Todos passaram a pagar os impostos, tanto membros do primeiro, do segundo e do terceiro estado. Muito importante. Sistema político representativo. Hoje, então, nós vivemos uma democracia, né? Por exemplo, aqui no nosso país, onde nós escolhemos os nossos representantes. Por exemplo, você está no nosso município. Nós escolhemos os nossos, né, nos municípios. Nós escolhemos os vereadores, que vão estar nos representando lá para criar as leis, fiscalizar o poder executivo. Nós escolhemos o prefeito e o vice para que zelem pela nossa cidade, cuidem das nossas cidades. Outra coisa importante, ó, que é aí fruto da Revolução Francesa, resultado dela, estabelecimento do sistema republicano. A grande maioria dos países hoje adotam o republicanismo, né, que é o sistema representativo, tem a figura do presidente da república, é a divisão dos poderes. Estabelecimento de regimes parlamentares. Por exemplo, no caso da Inglaterra, nós temos uma monarquia parlamentarista, é onde nós dizemos, nós já vimos, né, que a rainha reina, mas ela não governa. Quem de fato comanda, né, quem tem o poder de aumentar impostos, dizer se devem entrar e não em conflito, são os parlamentares, né, a figura do primeiro-ministro. Divisão do poder político em 3 instâncias, muito importante isso. Os poderes, vale lembrar, nós já vimos quando estudamos sobre o iluminismo, eles são harmônicos, porém independentes entre si. Os poderes divididos em poder executivo, legislativo e judiciário. Perfeito? Questão número 10. Em 4 de julho de 1776, as 13 colônias que vieram inicialmente a constituir os Estados Unidos da América declararam sua independência e justificam a ruptura do pacto colonial. Em palavras profundamente subversivas para a época, afirmam a igualdade dos homens e o apregoavam como seus direitos inalienáveis: o direito à vida, à liberdade e à busca da felicidade. Afirmavam que o poder dos governantes, aos quais cabia a defesa daqueles direitos, derivava dos governados. Esses conceitos revolucionários, que ecoavam o iluminismo, foram retomados com maior vigor e amplitude 13 anos mais tarde, em 1789, na França. Considerando o texto anterior acerca da independência dos Estados Unidos e da Revolução Francesa, assinale a opção correta. Assinale aqui com 2 S, eu comi um S, perdão. Letra A independência dos Estados Unidos e a Revolução Francesa integravam o mesmo contexto histórico, mas se baseavam em princípios e ideias opostas. Letra B. O processo revolucionário francês identificou-se com o movimento de independência norte-americano no apoio ao absolutismo esclarecido, aos déspotas, né, esclarecidos. Letra C. Tanto nos Estados Unidos quanto na França, as teses iluministas sustentavam a luta pelo reconhecimento dos direitos considerados essenciais à dignidade humana. Letra D. Por ter sido pioneira, a Revolução Francesa exerceu forte influência no desencadeamento da independência norte-americana. Letra E. Ao romper o pacto colonial, a Revolução Francesa abriu caminho para as independências das colônias ibéricas, Portugal e Espanha, situadas na América, né? Então, as colônias que pertenciam a Portugal e Espanha, ou seja, elas, depois a Revolução Francesa serviu para que elas lutassem pela sua independência, separassem, então, de Espanha e Portugal. Opção correta, gente, letra C. Vamos voltar aqui na letra C, ó. Tanto nos Estados Unidos quanto na França, as teses, as ideias iluministas sustentavam a luta pelo reconhecimento dos direitos considerados essenciais à dignidade humana. Que direitos? Direito à vida, direito à propriedade, direito à igualdade, direito à liberdade de se expressar, né? Direito à fraternidade. Então, ambos aí se sustentam nos ideais iluministas, ok? Aí, olha só, eu fiz um comentáriozinho a respeito da questão, ó. Os princípios dos direitos naturais do homem, como a vida, acabei de dizer, ó, a liberdade e a igualdade jurídica, estiveram presentes tanto na Revolução Americana quanto na Francesa. Belezinha? Então, olha só, na próxima aula, no nosso próximo vídeo, nós vamos ver aí as questões de número 11 e número 12, ok? Nós vamos dar sequência aí na nossa correção,
Perfeito? Então até o nosso próximo vídeo.